primeira é a seguinte: se Lula for preso e começar revoltas em todos os estados nacionais, acabará em ditadura militar no Brasil? Então, nesse caso, pelo contrário, né? Eu acho que esse caso aí é mais favorável contra a ditadura. Se Lula for preso e tiver revolta, isso daí abre uma crise política que vai contra a tendência à ditadura. Muita gente acredita o seguinte, que se você não se confrontar com a direita, você tem melhores chances para ter um tratamento democrático. Isso daí só mostra que o pessoal não conhece a direita. O pessoal nunca trabalhou numa fábrica. Se você abaixar a cabeça, eles vão pisar na sua cabeça até que você abaixe o corpo todo. Se você ficar caído e parecer morto, eles vão lá dar um tiro em você para ter certeza que você está morto. A hora que você estiver morto, eles vão vender você em pedacinho para tirar um lucro. A direita não depende de provocação para ser má. Ela é má. É da natureza dela fazer maldades com as outras pessoas. Muito bom dia. Bom dia. Bem, companheiros sabem que, filiado ao PDT, né? Muito por sermos Brizola, né? Brizola. Queria saudar companheiros lá do Rio Grande, brizolistas, né? Primeiro, relatar, né? Nós somos militantes em Rua das Artes, brizolistas, pedetistas, nesta ordem. E estivemos lá em Porto Alegre, no acampamento, ficamos aguardando que uma liderança maior do PDT subisse no caminhão de som e falasse em nome do PDT nacional. Já eram 14h, não apareceu ninguém, daí nos inscrevemos nós, né? Tivemos a oportunidade de falar mais como brizolistas do que pedetistas. E na plateia, assim, muitos brizolistas desgarrados, né? E nos aplaudindo, né? Nos aplaudindo. Mostrando que esta postura da direção nacional do PDT, muitos brizolistas, muita base, não está concordando nada com isso. Citar dois do Rio Grande, dois do Paraná, né? E mais os de São Paulo. Por exemplo, o Henrique, lá da cidade de Santa Maria, Nereu Maidana, de Porto Alegre. Curitiba, Dr. Roberto e Dr. Flávio. Eu vi com esta postura do PDT aí a deputada Juliana Brizola, né? Neta do Brizola, lá do Rio Grande. Ela se levantou, se insurgiu. O movimento de resistência Leonel Brizola, no Brasil, do qual nós fazemos parte, também todos se insurgiram, né? É isso, né? Eu fico me lembrando de algumas frases do Brizola muito sintomáticas, né? Uma delas, ela diz assim: quando vocês estiverem em dúvida, vejam o que a TV Globo faz. Se a TV Globo for a favor, sejam contra, daí vocês nunca eram, né? E parece que a bancada do PDT não aprendeu nada, né? A Globo a favor do golpe militar e a bancada fez uma coisa vergonhosa, né?
ela fez uma justificação de voto, né? A justificação de voto é a seguinte: olha, esta atitude é uma atitude demagógica, eleitoral, oportunista, não vai resolver. E por isso, vamos votar contra. Perdão, votar a favor? Não tem sentido nenhum, né? Quer dizer, se a medida da intervenção militar, o decreto de intervenção militar, foi demagógico, foi uma pirotecnia, foi um lance eleitoral, o voto do PDT foi igualmente eleitoral. Tá? Pura demagogia. Não é o caso de nós ficarmos discutindo a situação do partido num programa do partido da causa operária. Então, eu queria agradecer a oportunidade. Ninguém parou, né? Continuei falando. Mas uma última frase do Brizola, eu acho que cabe, né? Brizola vivo, dentro dessas situações, certa feita, ele desabafou. Fecho esse partido e vou criar um movimento de libertação nacional. Para dizer que a paciência dos brizolistas do Imbu está se acabando, não? Bem, a pergunta é o seguinte, Ney. Pergunta, um relato, né? Dia 28 de dezembro passado, houve um atentado contra Binho, chargista, jornalista da Ninja, né? E militante social e político lá da cidade de Embu das Artes. E essa semana, a Polícia Civil indiciou Renato Oliveira, do MBL. Né? O atentado foi dele, um capanga dele, que disse que seria a segurança, né? O atentado foi jogar a moto do Binho para fora da pista e depois seguido de 3 tiros, né? Não acertou nenhum, mas com a queda do Binho ele fraturou o tornozelo, né? Diversas escoriações. Uma hora seguinte veio a confirmação do atentado nos seguintes termos no Facebook: olha, Binho, e o próximo tiro é no meio da cara, para você deixar de ser falador. E daí concluíram com uma outra ameaça, um jovem militante nosso, do nosso partido, Otávio Silva. E o próximo será você, Otávio Silva, sem vaselina. Bem, a postura do delegado descobriu pelas câmeras das ruas, né? Foi indiciar por ferimentos, não foi por atentado, né? Bem, a coisa tem tido grande repercussão, né? Diário do Centro do Mundo noticiou, Brasil 247, blogs todos da região, Folha de São Paulo, UOL, Jornal e O País. Estava protestando aí com o Antônio Carlos, né, Torgax? Que não repercutiu ainda no jornal Causa Operária, né? Tá? Contamos aí, né? Com isso. E ainda SBT, né? E ainda o Datena, né? Tá? Então, mostrar isso, né? Eu acho que o Embu das Artes está fazendo uma luta muito grande, muito bonita, né? Companheiros lá do nosso partido, né?
A célula e formação do PCO lá também está fazendo parte do Comitê de Luta contra o Golpe. PCdoB, PT, PSOL, né? Então é uma luta bonita e está surgindo os primeiros resultados, né? E para finalizar, né, é um dos motivos da nossa presença aqui nessa plenária buscar mais cartazes, né? Esse corredor da BR Regis Bittencourt, temos colado aí os cartazes aí contra a prisão do Lula, já 4 mutirões e um 5º marcado, né, já, e agora também contra a intervenção, né, contra o golpe, né, militar do Rio de Janeiro. Perdoe ter me estendido aí. Obrigado. Um comentário rápido sobre o que o companheiro Anivaldo falou. Primeiro, eu acho que realmente a ala brisolista do PDT deveria repudiar essa... Isso aqui é uma utilização indevida e uma completa perversão da coisa. Nós, logicamente, não somos brisolistas, mas se vê de longe que isso aí não tem nada a ver com a política do PDT original, que é uma pessoa que está usando o PDT para os seus propósitos pessoais e politicamente direitistas, né? Foi bom, outra coisa, foi bom ter lembrado desse caso do MBL, porque nós precisamos dar destaque a isso daí. Quando a gente fala que esse MBL é uma máfia fascista, o pessoal não leva a sério. Veja o caso do Embu. Foram lá tentar assassinar o jornalista. Isso aí é... O MBL vai agrupando aí o que tem de pior na política burguesa, que já é muito ruim, pela média, e vai ser uma coisa assim, se deixar que a pessoa, que esse grupo aí saia impune com todas essas coisas, e quando eu digo impune não estou falando da justiça, esse daí vai terminar num banho de sangue, não pode deixar. Está aí a comprovação do que nós dissemos, né? Tem que ter nós temos que dar uma grande repercussão a essa notícia que foi dada aí. Bom, próxima pergunta da internet. O PCO publicou uma imagem onde se coloca a favor do armamento do povo. A imagem teve grande repercussão e alguns setores disseram que aumentaria a violência em geral e principalmente por parte da direita. O que dizer disso? Isso aí é coisa desses esquerdistas pacifistas, né? Alguns pacifistas e outros que têm uma propensão coxinha. Não, eles não sabem o que é a direita. Essa direita, ela é toda ligada à polícia. Eles pensam que a direita é um cidadão comum que fica em casa assistindo novela da Globo e tal. Não tem nada a ver isso aí. Eles estão cheios de imbricações com o aparato repressivo. Nos atos coxinhas de São Paulo, o que mais tinha lá era a polícia paisana. Bastava ir no ato para ver. Um grande público do Bolsonaro, de tudo isso, são policiais. Esse pessoal vai ter problema de se armar? É uma ingenuidade total. A burguesia, a direita, eles estão armados até os dentes. Quem está desarmado é o povo. Próxima pergunta. Os militares estão divididos? Ettingói versus Vilas Boas? Olha, com certeza, todo tipo de organização sempre tem divisões internas que são tradicionais, né? E que respondem a interesses diversos. Agora, o problema que nós temos que ver aqui, no momento, não é tanto se há uma luta dentro dos militares a favor e contra uma intervenção militar.
O problema é que o desenvolvimento da própria situação política leva os militares de conjunto a intervir. Todos eles, nesse ponto, eles têm uma filosofia clara. Se a situação escapa de controle do ponto de vista das instituições civis, do regime, dos órgãos de segurança como a polícia militar e tudo mais, o exército tem que intervir. É uma doutrina golpista, direitista, que é comum a todos os setores das Forças Armadas. Eu até hoje não vi nenhum militar de mais alta patente falar que o papel dos militares não é intervir, seja lá o que estiver acontecendo no país, que é defender o país contra inimigos externos. Nunca ouvi dizer isso aí. Então, nesse sentido, claro que há divisões, sempre há divisões. Eu nunca conheci, eu participo de política há muito tempo e eu nunca estive num ambiente que não tivesse divisões. É difícil você pegar pessoas, a não ser em momentos determinados, que elas pensam exatamente a mesma coisa sobre tudo. Rui, boa tarde. Muito boa a apresentação. Queria levantar uma questão rápida com relação à prisão do Lula. Será que a prisão do Lula não é uma espécie de um bode na cozinha? Ou seja, é algo horrível para a esquerda, para a militância. Todo mundo se levanta contra a prisão. Aí, no final, eles não prendem o Lula, acalma todo mundo e atende o principal objetivo deles, que é o Lula não candidato. Essa é a grande preocupação para a direita, para o sistema aí, para os Estados Unidos. Então, de repente, será que nós não estamos focando aonde eles querem que foca para atingir, para que eles atinjam aquilo que eles querem, que é Lula não candidato? É interessante que me fizeram essa pergunta aqui. Faz pouco tempo uma pessoa me fez essa mesma pergunta. Quer dizer, não existe a possibilidade de um acordo? O que eu vejo do problema do acordo é o seguinte. Vamos supor que se faça um acordo que o Lula não vai ser candidato para ele não ser preso. Mas quem que garante a segunda parte do acordo? A primeira é fácil. O Lula não é candidato. Mas uma vez que ele não foi candidato, quem é que vai garantir que ele não vai ser preso da mesma maneira? Porque os acordos, eles têm que ter efeito imediato, um acordo político. Se você não tem efeito imediato, você não pode fazer acordo sobre a base de promessas. Seria um erro muito grave, né? Por exemplo, você vai num congresso sindical, por exemplo, nós tivemos essa experiência. Aí você precisa eleger a direção daquela entidade sindical. Aí vem um cara e fala assim, eu voto na sua chapa se você me der um cargo tal. Bom, então você põe ele na chapa, ele sabe que ele está na chapa. E ele vota em você. Quer dizer, o acordo, não tem como quebrar esse acordo, você entendeu? Agora, se o cara fala assim, eu voto em você e você me promete que no ano que vem, isso aí não... Ninguém cumpre acordo só porque fez o acordo. Esse negócio de fio da barba em política, isso aí não existe. A coisa mais comum é a pessoa prometer e não cumprir. Então, se o Lula fizer um acordo, eu não saio candidato e você não me prende, ele não sai candidato e depois ele vai ser preso. Porque não tem nada que garanta ele. Esse é um problema também, né? Eles precisariam, por exemplo, aqui no caso do Lula é muito complexo, porque eles têm uma lista de processos para fazer contra ele. Então, por exemplo, vamos supor que ele falasse, me anula o processo A, B e C que eu não saio candidato, que já seria difícil. Como que vai anular 3 processos que já estão em andamento daqui até ele sair como candidato? Mas vamos supor que anule esse. Daí se não sai candidato, eles entram com o 4º processo.
A única garantia que o Lula tem é que a prisão dele seja inviável do ponto de vista popular. Uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar sempre é que a política é uma coisa muito objetiva, muito menos subjetiva do que o pessoal pensa, né? Você tem que se basear em coisas que são práticas, que são concretas. Não dá para... Por exemplo, muita gente fala, né? Eu vi até um comentário na internet do cidadão que falava que porque a Dilma ia fazer não sei o que e tal. Eu não sei o que a Dilma ia fazer. A situação política também não é assim, que a Dilma senta lá no quarto de dormir dela, enquanto ela está penteando o cabelo, ela decide o destino do mundo. Isso é coisa de gente que nunca fez política. Você, em qualquer ambiente político, onde há várias forças em conflito, é sempre assim, né? Todo ambiente político há várias forças em conflito. Você anda numa margem relativamente estreita o tempo todo. Por mais poder que você tenha. Pega o caso do Lula, por exemplo. O Lula, o correto seria a gente pensar assim, que ele tem um poder incrível dentro do PT. Não é assim, não. Ele, assim como todo mundo na política, ele anda no fio da navalha. Quase todo mundo. Isso aí acontece com um monte de gente. Você tem que ver o que é possível fazer e o que não é possível. Um dos problemas aqui é o seguinte, a burguesia, ao lançar a prisão do Lula, ela lançou uma aposta de altíssimo, com um cacife muito alto, que é colocar o PT para fora do regime político. Por quê? Porque todo mundo viu, né, na América Latina, que os candidatos do imperialismo não ganham a eleição com o voto popular. A política deles é impopular. Você vê, o Macri, por exemplo, fez uma série, o Macri na Argentina, fez uma série de manobras lá e se elegeu. E agora a crise é total. A política, uma coisa, não quero me estender muito, mas eu queria falar uma coisa que eu acho que é importante. Para que a gente entenda o que está acontecendo no Brasil, nós precisamos ter uma concepção histórica da política, do desenvolvimento da política burguesa, digamos assim, nos últimos 50 anos, para ver para onde que ela está indo de conjunto. Senão, a coisa fica muito... É como se você procurasse observar entender um filme olhando apenas um fotograma do filme, naquele filme antigo, Super 8, né? Não dá para fazer. Você tem que ver uma extensão de coisas para entender o sentido daquele movimento, né? Senão você não consegue entender. A política neoliberal, que é essa política que está sendo aplicada agora, e até o nome neoliberal, ele não explica tudo. Ela é o resultado de uma falência generalizada do capitalismo a partir da década de 1970. A famosa crise de 74, que muita gente não entende muito bem. Nós falamos disso no curso que nós acabamos de dar. Essa crise, ela colocou o capitalismo de novo, né, numa situação totalmente falimentar, de crise catastrófica. Então a burguesia decidiu que a única maneira de manter a coisa funcionando é depenar os trabalhadores e os países pobres. Eles depenaram todo mundo, durante anos a fio aí, desde a década de 1980. Isso terminou numa situação revolucionária em vários países do mundo. América Latina, por exemplo, não é por acaso que veio a ter governo PT, Kirchner, Rafael Correia, Evo Morales. Isso daí é o resultado da reação à terapia, digamos assim, neoliberal de recuperação do capitalismo. O capitalismo nesse período, isso é uma coisa muito importante que nós temos que entender,
ele não conseguiu crescer efetivamente em nível mundial com essa terapia neoliberal. As empresas, elas continuam apresentando uma séria tendência falimentar. Há toda uma crise no sistema financeiro. Então, é obrigatório para o capitalismo sobreviver um ataque mais profundo a todos os países, setores da população, tudo, para ele continuar. Então, nós temos que entender o problema aqui desse ponto de vista. O que o imperialismo está buscando é a aniquilação dos movimentos oposicionistas dentro da América Latina, deixando de lado o resto do mundo, onde também acontece isso daí. Eles pretendem arrancar o couro da população, mais ainda do que eles já fizeram no passado recente. E isso não vai funcionar com o regime de eleições periódicas. Não tem jeito. Você vai lá e tortura a população, o que vai acontecer? Na eleição a população vai descontar e causa aquele desequilíbrio. Por mais que você fraude a eleição, que você procure controlar tudo, etc. e tal, causa um desequilíbrio imenso que não é possível sustentar. No Brasil, a gente vê como a situação é ruim para o imperialismo. Em 4 eleições, eles perderam 4 eleições seguidas. Quer dizer, não dá. Tem que tirar o Lula da jogada, tem que tirar o PT da jogada. E avisa aos navegantes, né? Para substituir, ganhar como diz a esquerda, né? Herdar o legado do PT, só se você passar a ser um cãozinho bem amestrado, bem comportado, que senta no colinho da madame, né? Que dá uma latidinha de vez em quando, assim, quando... E aquele latido bem miudinho. Se você fizer mais do que isso daí, ó, tchau. Isso supondo-se que tudo vai continuar com uma aparência de legalidade. Por isso a questão do Lula, eu acho que ele se convenceu disso daí por experiência própria. É extremamente difícil. Não se deixou uma margem para um acordo e nem eles querem um acordo. Depois também a burguesia pensa assim, né? Se a gente tirar o Lula da jogada, o PT vai sobreviver sem o Lula? É uma questão a ser pensada. Porque o PT é um partido muito confuso. Veja-se a própria questão do Lula. Era para a gente estar aí com uma campanha com centenas de milhares de pessoas na rua defendendo o Lula. Não tem essa campanha, pô. Então eles olham e falam assim, se tirar o homem, será que o negócio, eles não se matam lá, um dá paulada na cabeça do outro, brigam por causa de cargo, de verba, disso, daquilo, daquele outro, e o partido se desmancha? É uma hipótese, né? Eles achavam até que ia acontecer imediatamente, atacando o Lula, derrubando a Dilma e tal. É que a vida é mais complicada, né? A vida é mais complicada porque você sempre tem, nos melhores planos que as pessoas fazem, sempre tem alguns fatores que ela não consegue enxergar, né? Bom, próxima pergunta é a seguinte. Surpreendentemente, José Dirceu diz que a esquerda deve travar o combate de ideias políticas com os militares, porque há inteligência dentro das Forças Armadas. O que o PCO tem a dizer sobre isso? Então, eu concordo com a ideia geral, mas não concordo com o método. Muita gente pensa assim, você tem uma organização, né? Então a maneira de você influir naquela organização é você fazer um discurso que tenha apelo à ala mais progressista daquela organização. Então você deve apresentar isso de uma maneira amigável, etc. e tal. Eu acho que isso é um método, é possível, mas não é o método normal de fazer as coisas. As organizações são que nem um coco. Elas quebram, em geral, quando você dá uma martelada no coco. Aí voa pedaço para tudo quanto é lado.
E nesses pedaços a ala progressista se separa da ala reacionária. Porque acontece o seguinte, muitas vezes a coesão da organização, é o mais comum, ela se dá de maneira autoritária, não adianta você ser bonzinho. O outro cara tem medo da ala direita. Mas se você vai lá e você mete o martelo no coco, pronto. O negócio espatifa, fica pior. A pressão exterior, ela fica maior do que a pressão interior. É um problema no equilíbrio da pressão. Então, eu concordo, né? Em todos os lugares há pessoas inteligentes. Eu acho que dentro dos militares, provavelmente nos escalões inferiores, tem gente que é contra tudo isso que está acontecendo. Não é a maioria, isso aí é absoluta certeza, é uma minoria, mas existe. E se não existe, pode vir a existir também, dependendo de determinadas circunstâncias, mas não acho que o discurso amigável vai produzir esse fenômeno. O discurso amigável, ele tende a reforçar a ala direita, não a ala esquerda. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, Rui. Queria fazer uma pergunta. Queria saber se você podia relacionar, Rui, 3 coisas sobre a questão da bancada evangélica, né? Que a gente vê que ela vem ganhando bastante força dentro do regime, né? E uma certa doutrinação que existe nas igrejas evangélicas mesmo, que estão na periferia e tal, contra a esquerda, principalmente pegando as pautas moralistas, né, que eu acho que a esquerda pequeno-burguesa acaba reforçando isso muitas vezes, e o discurso de meritocracia também, que parece que é bem forte dentro dessas igrejas, assim. Tanto que eu vi relatos de algumas pessoas, assim, que em algumas igrejas há uma doutrinação e uma campanha aberta pró alguns candidatos, no caso Bolsonaro, ou, enfim, outros também. E relacionar isso também com o fato do Rio de Janeiro, né, da Globo, ter apoiado o Freixo contra o Crivella, e acho que o Crivella é da Universal do Reino de Deus também, né? E tem aquele livro lá do Edir Macedo que se fala tanto, plano de poder e tal. Então eu queria saber se você poderia relacionar essas coisas, falar um pouquinho sobre isso. Bom, esse problema das igrejas evangélicas, ele é um problema complexo, né? Porque nós não podemos julgar as instituições exclusivamente pela ideologia. As instituições, elas se apoiam sobre uma determinada base material. Então, por exemplo, a igreja, a gente vê o seguinte, essa igreja universal do Rio de Janeiro, né, do Crivella e do Bispo Macedo, por que ela entra em confronto com a Rede Globo? Né? Não tem nada de ideológico. O confronto é porque eles fazem parte de um setor da burguesia que é um setor que se sente e efetivamente é oprimido pelo setor do qual faz parte a Rede Globo. Isso fica muito claro na luta entre a questão da TV Record e Rede Globo. Né? A TV Record é bem menor que a Rede Globo é um monstro aí, vinculado com o imperialismo de todos os lados, etc. e tal. É uma relação entre o capital nacional aliado ao imperialismo e o capital nacional. Né? Então, nós temos que observar essas contradições para ver onde é que vai. Isso aí tende, inclusive, a se reverter em contradições mais profundas à medida que a situação evolua. Né? Porque o enfrentamento, ele não é um enfrentamento superficial. Não é que eles estão... É uma briga, muita gente entende assim, que é uma briga pelo público da televisão, exclusivamente. Não, não é isso. Eles tendem a se agrupar com os setores da burguesia, assim, assado. Bom, logicamente que tem esse lado, né? As igrejas evangélicas, elas são muito conservadoras, reacionárias do ponto de vista ideológico. Então, isso daí acaba que aparece diante de todos os setores progressistas ou populares como sendo uma coisa só, por causa dessa ideologia. E que é uma ideologia que, logicamente, tem que ser combatida, porque, a não ser que a gente queira
voltar para a Idade Média, não dá para aceitar nada disso que eles falam, né? Mas é preciso considerar também nessa luta o caráter social das igrejas, a não ser que a gente considere que a igreja não é um fenômeno social, que seria uma coisa muito errada, né? Eu acho que as contradições entre essa igreja do Crivella, o partido do Crivella e outros, tendem a se aprofundar muito. Por exemplo, a intervenção no Rio de Janeiro, que é apoiada entusiasticamente pela Rede Globo, tem como um dos objetivos desmontar o aparato de Estado, não, a presença de determinados setores no aparato de Estado do Rio de Janeiro, principalmente na segurança pública, onde com certeza, né, o pessoal do Crivella já tem uma presença relativamente grande aí, né? Herdada inclusive do próprio PMDB e tudo mais. Então isso aí tende a acentuar a briga. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um combate ideológico, tem que prestar atenção na luta de classes que se desenvolve entre esses setores. Não chegar a falar igrejas evangélicas, porque logicamente não é a mesma coisa. Agora, uma coisa que é importante é o seguinte: essas igrejas evangélicas, elas são um produto também diversificado da política neoliberal, né? Uma das coisas que os setores mais conservadores nos Estados Unidos fizeram foi recrutar, né, os evangélicos, que são uma minoria nos Estados Unidos, né, ao contrário do que se imagina, para apoiar os governos conservadores, que eles chamam de neoconservadores, né? Não é um fenômeno espontâneo. Tem muito dinheiro investido nisso daí. Apesar de que o Bispo Macedo parece que ganhou uma certa independência, porque é uma igreja muito grande, né? Agora, eu vou até aí porque é o que eu conheço do assunto, né? É um assunto para ser mais pesquisado, mas eu acho que tem muito curto-circuito nessa história aí, muito mais do que aparece à primeira vista. Boa tarde a todos. Eu tenho uma observação, né? Tentar estabelecer um desenho para assim, deixar nítida a ideia e depois fazer o questionamento, né? Se você vai fazer uma partida de xadrez com alguém e você tem o tabuleiro clássico e o jogo clássico, fica muito fácil, sem a posição, você saber que peça é qual e cada peça tem o seu poder, o seu movimento. Eu percebi que desde o começo do golpe, não bem o começo do golpe, mas as manifestações populares que seriam futuramente utilizadas para a estrutura do golpe, que são, se não me engano, de junho de 2013, já deu um alerta. Isso está estranho, esse papo de não ter líder, de não ter uma diretriz, todo mundo está contra os políticos, tem alguma coisa de muito esquisito. É uma massa muito grande que será aproveitada em certo momento por quem tem o poder na mão. E, no caso, geralmente é a mídia que dá esse caminho. Aí, imagina que você tem um jogo de xadrez em que não é casa branca e preta, mas tem algumas cores diferentes, é meio modernoso. E as peças, apesar de continuar a ter rei, rainha, peão, essas coisas todas, as peças do xadrez, eles têm um formato meio modernoso que você precisa prestar mais atenção. Quem sabe, no início da partida, você sabe quem é quem, pelas posições, e beleza, você vê o jogo. Eu sinto que a esquerda, ou a autodenominada esquerda, porque eu não estou vendo muita esquerda no país, eu estou vendo mais associações pequeno-burguesas que se dizem de esquerda e amansam a classe trabalhadora, iludem e desviam o foco da luta de classe. Essas pessoas começaram a fazer o quê, né? Elas começaram a dar uma visão de que o Temer é um idiota, né? Nós tivemos agora no Carnaval a expressão do vampirão, sempre leva para um lado meio... tem uma crítica, mas leva para um lado meio de desmerecer a pessoa. E eu queria focar um pouco no Temer. O Temer é uma pessoa que tem um histórico muito grande de atuação política no país e ele atuou em todas as esferas, desde a associação com a parte empresarial, que é o núcleo da parte de corrupção, até essa questão de lidar com as polícias e pela própria participação dele como um agente do setor de direito, um professor universitário, uma pessoa com doutoramento, e que está assim, rasgando deslavadamente a Constituição de uma maneira técnica, né? E essa pessoa enfrentou a Globo
com um sucesso monstro que chegou até a humilhar as pessoas que apoiaram a Dilma, porque a Dilma ela não aguentou um sopro da Globo, né? Por mais que o pessoal tenha feito todo um esforço, eu inclusive tenha participado das manifestações para tentar apoiar a presidente, né? De uma maneira efetiva, que não foi o caso, não deu, né? Mas ele superou de uma maneira violenta e a Globo ela se reposicionou, porque nesse jogo de forças todos, né? O que acontece? Tarefeiro norte-americano conseguiu estabelecer outros equilíbrios. E agora eu vou para a parte da pergunta, né? Houve um movimento que me deixou bastante preocupado há alguns dias, praticamente 2 semanas, que existe uma pessoa ocupando uma posição de poder, né? A Dodge, na PGR, que eu sinto que ela está puramente tarefeira. E ela iniciou, né? Ela reativou a questão da anistia, né? Alegando que os crimes pelos militares eles são crimes imprescritíveis, porque foram crimes contra a humanidade. Então, cata um general e os outros oficiais, e isso irritou profundamente as Forças Armadas, né? Só que ela faz, tudo que ela faz, todos os movimentos que ela fez até agora, foram em plena sintonia com a presidência da República, ocupada pelo Temer, que algumas pessoas agora chamam só de vampirão, né? Então, está lá o vampirão, deu esse comando, só que imediatamente ativou o quê? Implantou a intervenção militar para o espanto de uma grande maioria, só que depois, com a conversa de uma pessoa que seria a esposa de uma pessoa de respeito pela esquerda pequeno-burguesa, né, já estava desenhado desde julho do ano passado, né? Aí começa a ficar aquele alerta. Espera aí, por que razão que tem uma simulação de conflito interno, né? Será que essa emulação de um ambiente de conflito, né? Nós vamos defender os direitos humanos, mas na realidade é uma provocação que vai exigir uma resposta dos militares? Isso não faz parte do desenho para a implantação efetiva de uma resposta mais agressiva das forças militares? Não é uma pseudo-provocação, porque na realidade, no fundo, tem uma agenda? Bom, você falou um monte de coisas aí, não vai dar para comentar tudo, mas no essencial, eu acho que não é um problema de provocação. As contradições são reais. O golpe, ele desde o começo, ele está cheio de contradições. Que para que elas fossem contornadas, o governo precisaria encaminhar o problema econômico geral. Coisa que ele não conseguiu até agora. E nem dá muita impressão de que ele vai conseguir. Essa semana, por exemplo, os jornais falaram que iniciou-se a recuperação, mas aí todo mundo fala é tímida, já é a 5ª vez que inicia-se a recuperação tímida e não vai para lugar nenhum. O grande problema é isso daí, você precisa... O problema do golpe é o seguinte, você precisa dar coesão a um bloco da burguesia que seja capaz de sustentar um governo estável. Ponto número 1. Para dar coesão a esse bloco, você precisaria dar um encaminhamento na economia que desse pelo menos uma saída para os vários integrantes do bloco. Uns vão ganhar muito dinheiro, outros vão ganhar menos dinheiro, outros vão sobreviver, mas o que você não pode fazer é criar uma situação onde uma minoria ganha e a maioria perde, porque aí você não consegue a coesão necessária. Em segundo lugar, o bloco precisa ter autoridade política diante do país, diante da classe média, diante da classe operária, etc. e tal. E nada disso foi obtido. Então, essa situação, ela cria uma situação onde as contradições vêm à tona, porque essas contradições elas sempre existem. Numa sociedade capitalista sempre tem os super malandros que estão ganhando muito e os outros estão perdendo. O problema é você ver se você consegue um acomodamento onde as contradições ficam mais numa luta pequena, miúda, interna, né? Briga de negócios, etc. e tal. Mas quando a instabilidade toma conta do panorama, as contradições elas vêm à tona. Por isso que parece também uma provocação, né? Mas na verdade é uma luta. E a luta se dá em vários terrenos, se dá naqueles setores que não quer, por exemplo,
A derrubada do governo do PT afeta vários setores sociais, inclusive setores da burguesia, inclusive grande no Brasil. Então você tem isso daí. Tem gente que luta para não perder o poder. Depois tem outros que estão dentro das possibilidades tentando aumentar o seu poder. Um conjunto de movimentos que se dão sincronizadamente. Alguns tentam estabilizar o regime da maneira A e outros tentam estabilizar o regime da maneira B, de acordo com seus próprios interesses. Então, quer dizer, é um panorama muito confuso, que dá margem a gente pensar se um não está tentando derrubar o outro, assim, simplesmente, né? Simplesmente derrubar. Mas, em geral, não é isso. As contradições são muito fortes e são reais. Por exemplo, dentro das Forças Armadas, há setores que olham e falam assim, pode ser a nossa oportunidade de voltar ao poder, acabar com essa esquerda, botar uma coleira nos sindicatos ou acabar com esses sindicatos, etc. e tal. E outros que olham e falam, isso aí é uma loucura pensar uma coisa dessa. Tem isso daí. Finalmente, o que acontece é que a política real, os acontecimentos reais, eles são a resultante de fatores muito variados. É isso que nós estamos vendo aqui. Por exemplo, quando o Exército ocupa o Rio de Janeiro, a importância está no seguinte, independentemente do que cada um pensou sobre a ocupação, o Exército está lá. Ocupou o espaço, não é? Daqui a pouco ele se sente à vontade, vai que ele consiga controlar a situação, vamos supor que é difícil. Aí ele fala, bom, temos aqui terreno para progredir, então a gente teria que ver tudo isso, né? Eu acho que o problema maior para analisar a situação política, mas é um problema metodológico mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado ao analisar os fatores diversos que estão em conflito, né? E os fatores subjetivos, embora eles existam, às vezes joguem um papel importante, porque isso daí de um conspirar para... são fatores subjetivos. A gente não deve colocar a ênfase neles na maior parte do tempo, né? Tem sempre que desconfiar, porque, pela minha experiência política, na política, na maior parte do tempo, o pessoal não sabe o que está fazendo. O que é comum em várias atividades humanas, se a gente for olhar bem, né? Começa um negócio, veja a invasão norte-americana do Iraque. O pessoal falou, agora nós vamos fazer acontecer. Terminou num desastre total, elegeram o Obama, tudo. Oi, Rui, não tem como a gente não ficar preocupado com essa questão do golpe militar, né? Então, eu fiquei pensando em umas coisas que você falou, né, dos militares podem ou não tirar o presidente, pode ter um presidente marionete ou não, podem fechar o Congresso ou não. E eu queria saber o seguinte, será que eles podem também tirar o judiciário ou não, botar uma justiça militar, assim, substituir, né? Ou com a justiça que a gente tem no Brasil, não precisa nem disso, né? Isso é uma questão de saber se já existiu isso, de substituir um judiciário militar durante um golpe, né? Fiquei pensando se isso já aconteceu alguma vez. E a outra questão que eu queria que você colocasse é que essa semana teve uma atividade no dia 20, né, que foi um chamado que teve com todos os partidos de esquerda, que se dizem de esquerda, né, Unidade para Reconstruir o Brasil, e eu tive numa reunião da CUT, né, um cara lá falou assim, não, porque os partidos de esquerda estão todos reunidos, né, nessa frente, as fundações estão reunidas, né, para fazer, né, um chamamento para a esquerda se unir, né. Aí o cara falou assim, não, mas menos o PCO e o PSTU. Eu falei assim, não, mas o PCO não se junta com golpista, né, vamos combinar que temos que entender, né, quer dizer, os partidos que estão lá, o PSB, o PDT, né, o PT e o PCdoB, e o PSOL também, né, eles estão lá, e assim, o ministro da Justiça é o Jungmann, que está lá, né, do PSB,
e eles se sentam na mesa, todos eles, junto com o PT. Então, assim, como que o PT pode sentar na mesa com o cara que é o ministro da Defesa, que está ali articulando golpe militar, e tudo bem? Isso, assim, né, eu acho que o pessoal do PT não caiu a ficha, né? Acho que eu queria saber, assim, da posição do PCO, porque a gente tem enfrentamentos nas reuniões das Frentes Brasil Popular que a gente participa aí pelo país todo, e isso tem sido um alfinetamento nas nossas relações. Bom, eu falei no começo, né? O judiciário como é que se diz? É o poder mais reacionário que tem em todo o regime político. Em geral, você está lá numa grande democracia, vem o nazismo, toma conta do país, o judiciário continua praticamente a mesma coisa. Então, é até estranho, né, quando o pessoal achava que o judiciário era a salvação da pátria, porque mais loucura do que isso daí é difícil, né? Com relação a essa questão dos partidos, esse manifesto que foi tirado mostra a desorientação ou a confusão existente dentro do PT. Inclusive porque o manifesto, ele não fala do Lula, não fala do golpe. Sei bem, o que esse manifesto traria de positivo para o PT, no caso? Para os outros, é positivo, porque vem um Ciro Gomes, que está aí a 1000 por hora no golpe, e faz um manifesto junto com o PT pela unidade da esquerda. Então, é meio que como é que se diz? Está limpando lá a ficha corrida do homem lá, enganando o povo. PSB é isso aí que você falou. É até absurdo que se coloque o PSB como partido de esquerda, né? O PSB aqui está substituindo o Alckmin no governo. Vai ser o governador do estado de São Paulo, vai ser o cidadão do PSB. Então, quer dizer, é meio que uma maluquice. Logicamente que um partido como o PT, ele está cheio de gente especulando sobre as mais diversas coisas. Né? O pessoal, tem gente no PT que fala em golpe, mas também não acha que é muito sério isso. Tem gente que fala, finalmente o partido aí se envolveu com a corrupção, né? O pessoal fica lendo a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, e vira essa confusão. Não é por acaso que o manifesto foi tirado pelas fundações, né? Na fundação, então, o pessoal mais avoado de cada partido está na fundação. Não foi a fundação do PT que tirou aquela pesquisa de que a periferia era neoliberal? Perseu Abramo, fundação do PT. Quer dizer, esse pessoal da Perseu Abramo, pelo jeito, não está muito calibrado com a realidade, né? Eu acho que isso daí não tem a menor importância, a não ser confundir o pessoal sobre o caráter oportunista e reacionário dos partidos de esquerda que assinaram o manifesto. PCdoB, PSB, PDT. Esses partidos todos, na verdade, eles estão fazendo o possível e o impossível para impedir a candidatura do Lula e botar o Brasil no rumo correto, que é unificar o país, unificar o general Etchegóin com o cara que mora na Rocinha, você entendeu? Bom, a gente ainda tem mais 3 perguntas da internet, mais 2 inscritos aqui. Pedir pro pessoal daqui, inclusive, você procurar ser breve na hora de perguntar. Bom, a próxima da internet é a seguinte: o que dizer do manifesto eleitoral do PSTU, onde decidem não lançar o Zé Maria e dizem que o Boulos é muito petista? O PSTU meio que... como é que se diz? Quando a pessoa está para abrir falência, antes de abrir falência, ele... É uma concordata esse manifesto, assim. Tá?
Porque eles não põem o Zé Maria, colocaram uma candidata aí que ninguém sabe quem é. É meio assim, vamos colocar a firma em stand-by para ver se a gente consegue se recuperar depois, né? É óbvio, se o Zé Maria não vai ser o candidato do PSTU, é porque o PSTU vai ter muito pouco voto, né? Qual seria a explicação mais significativa? Aí lançaram a candidata, que querem apresentar como candidata de toda a humanidade, não só do PSTU, apesar de que ninguém apoia essa candidatura e provavelmente nem a maioria do PSTU vai apoiar ela. É uma concordata, né? E é uma concordata que cheira muito de falência total. A política, nós falamos no começo que essa política do PSTU, o PSTU ia pagar um ônus bastante grande. Eu até, inclusive, pensei, né, que num dado momento eles iriam dar uma guinada de 180 graus, aí, contar uma história triste para escapar da falência, mas pelo jeito certas coisas são difíceis de reverter, né? Depende do dinamismo do movimento interno de cada partido, né? Eles enveredaram por um caminho que eles não conseguem voltar atrás, né? A falência do PSTU é o resultado puro e simples do fato de que eles adotaram uma política ultra-esquerdista de considerar o PT como o inimigo principal deles. Bom, isso aliado a uma... Se fosse uma política honesta, iria custar muito caro. Mas o pior é que, acima de tudo, é uma política desonesta também, porque eles acusam o PT de um monte de coisas absurdas e acusam o PT de coisas que eles mesmos já fizeram, uma coisa muito louca. Então, isso daí, o preço que está sendo cobrado é altíssimo, era muito previsível. A pessoa, quando ela vai fazer política, ela tem que ter uma certa bagagem cultural, né? O trotskismo já tinha mostrado que essa política é uma política suicida. Então, essa concordata aí, provavelmente seguida de falência, na realidade, um suicídio do PSTU, né? Bom, a próxima pergunta é a seguinte. O Rui acha que devemos torcer para a Selecinha, para o Neymar? Não, o cara falou, né? Selecinha da CBF e da Globo para o Neymar. Eu acho que a gente tem que torcer sempre para a seleção brasileira. Eu acho estranho, né? Você sendo brasileiro, torcer para a seleção do outro país. Eu já vi muita gente fazer isso, mas é uma coisa estranha. O problema é o seguinte, a seleção ela pode ser da CBF e da Globo. Precisa ver se a Globo e a CBS querem que o Brasil saia vitorioso no futebol, né? Ou se eles aprisionaram aí o futebol brasileiro dentro de um esquema criminoso que leva à tentativa de destruição do futebol nacional. Esse que o pessoal não entende. Essa ligação direta entre o futebol brasileiro e a Globo é indevida. O que a Globo exatamente tem a ver com o futebol brasileiro? O futebol brasileiro é uma cultura nacional, é como o carnaval. No carnaval, a Globo vai lá e, sei lá, contratou, entre aspas, a Beija-Flor para fazer uma campanha direitista. Tudo bem, é um negócio direitista, mas aí aparece, né, o paraíso do Tuiuti. A vida é assim, tudo é luta de classes. Então, por exemplo, a seleção, uma coisa que nós falamos, em 2014, ano da eleição, aquela eleição que daria no golpe, né? Nós falamos que havia um complô, né, de todos os setores da burguesia para conseguir a derrota da seleção, porque a vitória da seleção iria facilitar a eleição da Dilma Rousseff. Na época, teve gente que descabelou, achou assim, a coisa mais louca que alguém poderia ter falado. Mas será que parece tão louco hoje? Não, né? É claro que se a seleção tivesse sido campeã no Brasil, a festa, povo na rua, comemorando e tal, teria quebrado a política eleitoral deles, em primeiro lugar, e teria dificultado muito o golpe.
né? Então nós mostramos isso daí, não é a primeira vez que acontece. Nós temos que lembrar que a Copa no Brasil, a Copa anterior no Brasil foi numa situação muito parecida com essa, 1950, quando Getúlio Vargas foi eleito e depois foi derrubado por um golpe em 54. Claro que muita gente acha estranho você relacionar o futebol com a política, né? Mas aí a gente tem que citar que todo mundo, todos os políticos, sempre se interessaram pelo futebol, né? O Goebbels, que era ministro da propaganda do Hitler, tem uma frase famosa. É mais importante ganhar um jogo de futebol do que ocupar um país. Para quem acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, está aí o testemunho do cidadão. Então, quer dizer, é óbvio que a derrota da seleção brasileira por 7-1 diante da Alemanha foi o resultado de uma enorme pressão para que o Brasil perdesse a Copa, lógico. Então você vê, se você torce pelo Brasil, não quer dizer que você está torcendo pela Globo. Naquele momento, queria dizer que você estava torcendo contra a Globo. A pessoa tem que ter um mínimo de análise. Aí, na época, nós falamos também que a esquerda tinha colaborado, lógico que platonicamente, para essa derrota, né? Aí inventaram a história que circulou aí, de que nós teríamos dito que o PSTU teria derrotado a seleção brasileira. Bom, aí, quanto a você ter colaborado e ter derrotado, são coisas muito diferentes. O PSTU não consegue influenciar nem o campeonato de futebol de botão aqui da Rua de Baixo, né, que virá a Copa do Mundo. Mas que eles fizeram eco à campanha da burguesia, fizeram, isso aí não tem dúvida. E agora, não vamos nos enganar, não, a Copa do Mundo que vai acontecer no meio do ano aqui vai ser uma guerra total. Aqui já tem uma guerra enorme contra a Rússia, né? Os clubes europeus, eles têm uma política de não deixar o Brasil ganhar, não é comercialmente rentável para eles, tem que prestar atenção nessas coisas. É muito simplista falar assim, não, essa é a seleção da Globo, não. Essa é a seleção brasileira com todos os... como é que se diz? Todas as determinantes que vivem em volta de tudo que acontece no Brasil. Você viu, o Paraíso do Tuiuti foi lá toda feliz, né? No segundo desfile, o povo foi lá, arrancou a faixa, arrancou os cordões, só faltou impedir a escola de participar. É isso aí, a vida é assim. O que vai fazer? No Brasil, futebol é uma coisa popular, e normalmente a manipulação é contra a seleção brasileira. Basta acompanhar todas as Copas do Mundo que aconteceram até hoje. Quando o Brasil ganhou contra a pressão exterior. Na Copa anterior à Copa de 2014, saiu um relatório de uma revista econômica, nós fizemos matéria sobre isso, mostrando o seguinte, que o pessoal, as grandes empresas esportivas, queriam que a Itália ganhasse a Copa. Porque dava mais dinheiro, porque o mercado europeu é muito maior do que o mercado brasileiro, e a vitória da Itália iria estimular o mercado lá. Isso só para falar do ponto de vista de negócios, que nunca pega toda a questão. Aí você vê, por exemplo, a equipe olímpica da Rússia foi toda ela proibida de participar, não é por causa de dinheiro, é um problema político. Todo mundo sabe disso daí. Outra coisa também que a gente tem que entender é o seguinte, a burguesia brasileira não gosta de futebol, porque ela não gosta do povo brasileiro. Quem não viu isso daí com os próprios olhos nos últimos 5 anos, então está precisando de oculista. Eles detestam o povo. Pode ver, todas as manifestações são profundamente antipopulares. Né? A intervenção no Rio de Janeiro é a intervenção contra o povo pobre do Rio de Janeiro, é tudo sempre assim. O carnaval, não gostam de carnaval. Eles
Logicamente, uma coisa que a burguesia sempre faz é assim, se você não consegue impedir, você vai lá e controla. Mas o fato de controlar não quer dizer que eles sejam a favor. Quer dizer que eles controlam para impedir que outro venha controlar. Então, futebol, carnaval, um monte de coisa que faz parte da cultura brasileira, eles detestam, mas eles procuram controlar. Então, tem que acompanhar a Copa do Mundo, tem que ver o que está acontecendo, tem que analisar com maior profundidade, sem esses clichês, né? E também, de um ponto de vista geral, o normal é que um brasileiro torça pela seleção brasileira. O que ele iria torcer? Torcer pela seleção de um país imperialista não faz nem sentido. Já é uma coisa assim, já não é só que você é antinacional, como que você é a favor do imperialismo. Vai torcer pela seleção da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha. Torcer pela Alemanha não tem o menor cabimento para um brasileiro. Eu, por exemplo, a minha vida toda eu torci pela seleção brasileira. A primeira Copa que eu vi foi a Copa de 70, em pleno governo Médici. E eu torci pela seleção brasileira, não me arrependo minimamente de ter feito isso daí. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Rui. Boa tarde. Queria aqui parabenizar o PCO, eu estive presente lá na Casa Portugal, na comemoração lá dos 38 anos do PT, e o companheiro Antônio Carlos fez uma fala bem dinâmica e bem proativa e colocando o dedo na ferida, né? Que tinham vários partidos lá, denunciando a parte abutre da esquerda, né? Que está esperando a carniça do PT secar o sol aí para poder se fartar dos votos. É o sonho deles, né? Mas, como você já explicou, vai ser muito difícil isso acontecer. E também dizer que eles fizeram, acho que eles estão assistindo, né? Que semana retrasada eu comentei das camisetas. Cadê o povo com a camiseta do PT na rua? Nem um broche. Agora eles fizeram um kit, né? É um kit com a camisa do Lula, tô com Lula, um broche e um adesivo. Então vendendo, é uma campanha. Então achei interessante. Vamos ver quantas pessoas vão usar essa camisa na rua, né? No dia a dia, né? Não só na Paulista quando tiver manifestação, tem que usar no dia a dia, dentro do metrô, do ônibus, na rua, no mercado, na padaria. É um cartaz ambulante, né? Parabenizar também o PCO, acabei de ver os cartazes lá, já vou levar alguns também lá para o meu bairro para dar uma enfeitada lá nos muros. E então eu acho que o PCO dá exemplo de luta para a esquerda brasileira, né? E dizer também que o que eu estou acompanhando na Venezuela, eu acho que é mais ou menos o estilo de vocês, né? Vai para a rua, faz o que tem que fazer, monta estratégia de combate, de luta. Essa semana agora, dia 20, o Maduro lançou a petromoeda dele, a criptomoeda, é o Petro o nome. Em 2 dias de pré-venda, já foram vendidos mais de 700 milhões de dólares em moeda que é atrelada ao petróleo da Venezuela. E ele já está com outro projeto para fazer uma outra moeda atrelada ao ouro, né? E aí tem o diamante, ou seja, as possibilidades são muitas. E então ele está conseguindo furar esse bloqueio financeiro americano, né, imperialista. E, quer dizer, ele luta na rua com o povo e também ele tem a estratégia dele de manter o país funcionando financeiramente, né? Então, eu acho que é isso que falta aqui no país, né? Uma estratégia, né? De conquistar as ruas e também uma estratégia econômica, né? Para você poder financiar o projeto de país, né? Então, eu acho que é bem interessante isso. Queria que você comentasse se você acompanhou, viu alguma notícia, né? E também indicar para o pessoal a TV Telesur e a RT-TV, que é uma TV russa, que você consegue assistir ao vivo pela internet. Gente, é outro mundo, não tem nada a ver com essa bandeirante, essas porcaiadas toda que a gente tem aqui no Brasil. A TVT que nós temos aqui
é razoável, né, mas é muito repetitiva e muito fraquinha ainda, não é uma TV politizada, eu acho. Então, para você se informar o que está acontecendo no mundo, para também entender o Brasil, essas TVs são muito importantes. E também lá, se cadastrar no canal do PCO, todos esses canais que você tem, essas alternativas de informação, você tem que apoiar. Você apoia como? Se inscrevendo no canal, compartilhando, divulgando. É assim que você se apoia, é assim que a luta cresce, né? E eu não vejo muito isso acontecer por parte da gente, né? A direita tem lá as suas empresas de publicidade, que eles pagam 10 nerds lá para ficar o dia inteiro na internet, divulgando, publicando, montando fake e passando, e a gente não tem nada. A gente tem nós individuais, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho de divulgação e fazer crescer a luta. E eu acho que o PCO faz um trabalho que é sem precedentes. Eu sempre gostei do PT, evoluí financeiramente no período do PT, reconheço isso, mas a minha consciência política, ela se deve ao PCO, então eu só tenho a agradecer. E também comentar uma questão, que no litoral eu morava numa favela, e eu ainda conheço, tem parente lá, e eles comentaram comigo essa última vez que eu fui que o PT perdeu essa região. Por quê? Porque o PT só ia nela quando era em tempo de eleição. É o partido eleitoreiro que você sempre fala. E o que eles faziam? Eles davam como se fosse um emprego, um bico para o cara, pagavam lá para ele panfletar, montar uma equipe, fazer divulgação e tal. O que a direita fez? A direita montou um esquema que eles conseguem financiar essas pessoas durante o ano inteiro. Eles cooptam essas pessoas, sempre lá o pessoal que está lá na associação de bairro, aquele pessoal mais conhecido, dono do boteco. E o que eles fazem? Eles conseguem financiar esse cara o ano inteiro, durante todo o período. Então, quando o PT vai conversar com ele, ele nem ouve mais, porque ele tem lá o financiamento dele anual. E como é que se fez isso em Santos, por exemplo? Lá teve a máfia do chequinho. O que era a máfia do chequinho? O cara pegava, o político pegava um dessas pessoas de bairros, que era presidente de associação de moradores, e alocava nele a prefeitura num cargo. E o que ele fazia com o salário lá de 4, 5 mil? Ele dividia com os outros da região. E era a máfia do chequinho. Ela foi até denunciada no jornal e tudo, mas como é o PSDB que está no governo, a gente já sabe o que acontece com a denúncia, né? Ela evapora. E como é que foi descoberto isso? A gente sabe como é que funciona o ser humano, né? Veio aqueles 5 mil lá no mês, o cara, em vez de ir lá e pagar os outros, não pagou, né? E aí o cara foi e denunciou, né? E assim ficou denunciada essa máfia do chequinho aí, com ligação com prefeitos, vereadores, né? Dos partidos de direita, né? Então, assim que eles estão cooptando, né? Então vai ser muito difícil o PT conseguir entrar nessa área de novo. Mas como a falta de dinheiro, o desemprego, as pessoas aí não tendo recursos para pagar conta, a luz, talvez haja uma possibilidade de um esclarecimento político, de esclarecer por que isso está acontecendo com essas pessoas, né? Mas no litoral, pelo que eu vejo, se isso acontecer no Brasil inteiro, vai ser muito difícil de se reverter. A gente está precisando de um PCO lá no litoral, viu, Rui? Eu acho que eu vou ver se consigo uma sala, uma garagem, alguma coisa lá, vou meter a placa do PCO e vou colocar uma TV e uns banquinhos lá na calçada mesmo, entendeu? Ou vou comprar uma televisão para colocar numa praça, sei lá, para quando você estiver falando eu colocar lá o PCO. A gente precisa fazer um trabalho no litoral, depois eu vou comentar com a meninada aí para a gente ir lá e fazer umas colagens e um esclarecimento da população, né? Então é mais ou menos isso mesmo, tá? Obrigado aí pela luta de vocês. E a minha camisa é essa aqui, ó. Não tem esse negócio de tô com o Lula. Tô com o Lula eu já tô faz tempo. O negócio sem ele é guerra, não tem conversa. Entendeu? Não tem para onde ir. Ou tu vai morrer de fome, desempregado, escravizado, ou tu vai lutar, amigo. Se tiver que morrer, que seja lutando. É ou não é? Tá? Um abraço a todos aí, obrigado.
Só um comentário, né? O problema de você comprar pessoas para atividade política é que sempre tem alguém que vai pagar mais, né? Bom, a última pergunta da internet, e aí depois a gente vai encerrar. Tem uma pergunta ainda? Oi? A próxima é... A pessoa pergunta o seguinte: e o Lula, por acaso, é marxista? Ele está falando em relação à questão de Ciro Gomes, né? Não, não é um problema de ser marxista. O problema é que o golpe de Estado foi dado contra o Lula. Então, objetivamente, ele tem que estar contra o golpe de Estado, lógico. E o Ciro Gomes ele não é uma vítima do golpe. Ele é um aliado dos golpistas. Só que ele teve a ideia, não há que se negar que tem uma certa esperteza nessa ideia de aproveitar o golpe para se lançar como candidato no lugar do Lula, que ele já previa que o Lula iria ser julgado, condenado, etc. e tal. O problema é só esse. Marxista, na nossa opinião, é o PCO. O resto são outras considerações. Boa tarde. Eu vou atuar como terceirizado e fazer uma pergunta que pediram que eu fizesse e também dar um recado que... a primeira pergunta é que no interior do movimento pela anulação do impeachment e luta contra o golpe, algumas poucas pessoas levantaram o debate se a questão da defesa do Lula não secundariza e até deixa de lado o problema da luta contra o impeachment. E que se isso não seria uma tática errada, se o PCO não deveria continuar insistindo, e o próprio movimento, em ter como centro da luta a questão da anulação do impeachment nesse momento, quando, mesmo com o fato de Lula estar sendo ameaçado de prisão, a intervenção militar no Rio de Janeiro. Aí eu deixo para o Rui responder. Só antes de passar para a resposta, eu queria pedir também para divulgar um evento que nós consideramos bem importante, uma vez que, como o Rui assinalou, nessa semana o nosso próprio partido participou de atividades importantes por ocasião da celebração do aniversário do Partido dos Trabalhadores, tanto em Minas Gerais como aqui em São Paulo, onde a gente vê que há uma disposição grande da militância do PT para se mobilizar. A gente viu isso também, por exemplo, uma grande participação de companheiros do PT nas colagens de cartazes que os comitês de luta contra o golpe procuraram impulsionar e que já estão próximos, estão caminhando para colar 50 mil cartazes. Tem milhares de pessoas, muitos lugares em todo o país, reuniões sendo feitas em muitos lugares, até que a gente não chega, mas o cartaz, os materiais chegam, daí a importância dessa campanha, Então, nós vimos que há um interesse, então eu queria, amanhã, 2 atividades. Primeiro, que amanhã pediram para divulgar, amanhã à tarde, um grupo de coletivos, que em geral se manifesta pela internet, como Grupo Resistência, Democracia Corintiana, e outros vão realizar uma atividade em frente à casa do ex-presidente Lula, em São Bernardo, a partir das 13 horas. Vão lançar um coletivos de luta, de mobilização em defesa da candidatura do Lula, e vão realizar um ato, então convidando a todas as pessoas que estiverem interessadas de participar, e pediram para que a gente divulgasse aqui no programa Análise Política. E segundo, nessa semana nós vamos intensificar as colagens de cartazes, com novos cartazes que foram tirados. Eu queria, no caso particular de São Paulo, convidar os companheiros amanhã para o grande mutirão que nós vamos fazer. Na semana passada nós realizamos esse mutirão e colamos mais de 5 mil cartazes no único dia, e amanhã nós vamos repetir a dose. Nós temos novos cartazes agora contra a intervenção militar no Rio de Janeiro, e vamos manter também a colagem dos cartazes contra a prisão, a condenação do ex-presidente Lula. Então, amanhã às 18 horas, nós vamos se concentrar aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, na Saúde, aqui na Serranos 90. Chamamos a todos os companheiros a participarem, aos companheiros do PT, os companheiros das organizações populares, a se juntarem conosco para infestar São Paulo, todas as capitais do país, na campanha contra a prisão do Lula e contra a intervenção militar no Rio de Janeiro. Bom, sobre essa pergunta,
Eu acho que o que acontece é falta de experiência política do pessoal, né? A política é uma coisa dinâmica. Você não... Lógico, você pode fazer planos, você pode insistir sobre uma série de coisas, mas você tem que acompanhar o que está acontecendo, né? Veja que a questão do Lula é uma questão imediata, urgente. Não dá para você minimizar o problema. Então, logicamente que isso aí tende a ganhar terreno sobre a palavra de ordem de anulação do impeachment, que é uma palavra de ordem que nós mantemos. Nós não abandonamos essa palavra de ordem, nem atividade em torno da anulação do impeachment, mas nós somos obrigados a dar atenção para a questão do Lula, porque é uma questão imediata, é uma questão candente, não tem como. Ele pode ser preso a qualquer momento. Quando nós estávamos aí organizando a campanha do Lula a todo vapor, aparece o problema da intervenção no Rio de Janeiro, que também não pode ser ignorado. Então nós tivemos que combinar as duas coisas, porque também são coisas urgentes. É assim, um dos problemas da política é você escolher qual ou quais, né, campanhas você vai fazer ao mesmo tempo e como você vai fazer cada coisa. Eu acho que todo o pessoal que participa do movimento pela anulação do impeachment, nesse momento deveria se concentrar na questão do Lula, que é uma questão chave. No final das contas, é a mesma luta, é isso que o pessoal tem que entender. Ela assume formas diferentes, mas é a luta contra o golpe de Estado. A prisão do Lula é um aspecto do golpe de Estado, não está desvinculado do golpe de Estado. A intervenção militar no Rio de Janeiro é um aspecto do golpe de Estado. Nós não podemos separar essas coisas, né? A não ser que a gente fique com uma campanha extrema, a campanha se torna abstrata se você não faz isso daí. O Lula está para ser preso e você ignora esse fato e fala pela anulação do impeachment. Tudo bem que a anulação do impeachment é uma palavra de ordem válida, mas meio que você está ignorando o que está acontecendo exatamente nesse momento, o que seria assim profundamente equivocado. Só queria falar uma coisinha antes de encerrar, o Henrique vai encerrar, vai até repetir o que eu vou falar, mas queria falar para enfatizar. Nós precisamos que os companheiros ajudem financeiramente com a campanha. Isso daí é uma questão de vida ou morte, porque é bastante coisa que tem que ser feita, né, para que a campanha se desenvolva. Sem dinheiro, ela não se desenvolve. Então, estou fazendo aqui um chamado a todas as pessoas para que contribuam com a campanha. Quem não puder contribuir muito, contribua pouco, mas contribua, né? E também para que ajudem a divulgar a campanha financeira, né, nas redes sociais, tudo, para ajudar a campanha a evoluir. Ela tem evoluído relativamente bem, mas ela poderia evoluir mais rapidamente, o que ajudaria a campanha a andar também com maior rapidez.